Olá, estamos de volta. Seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com o oferecimento de Neutrofer Folato D, o suplemento vitamínico ideal para quem quer engravidar. E hoje estamos aqui na bancada comigo, doutora Janaína Senra. Bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite, Bernardo. A Fernanda Rabelo, nosso nutricionista. Tô adorando estar aqui de volta. É isso aí. Estamos aproveitando todo o conhecimento da nutrição aqui, do conhecimento da Fernanda, juntamente com a Janaína, para a gente poder discutir nesses episódios aqui sobre impactos nutricionais na fertilidade. E hoje nós vamos falar sobre os vilões nutricionais da fertilidade. Será que eles existem? Hein, Fernanda? Existe? Eu acho que sim. Tem alguns? Tem alguns, sim. Vamos falar sobre todos eles. É isso aí. Então, vamos começar falando, então. Eu vou começar com uma pergunta. Combinado. Muita gente me pergunta sobre o café. Café é um vilão ou é um mocinho? É um vilão. Para a fertilidade é um vilão. Por quê? Porque a cafeína, ela vai ativar alguns mecanismos aí de aceleração do nosso organismo. Então, acelera o metabolismo, né? E, às vezes, acaba excretando algumas substâncias, jogando fora algumas substâncias que não devem. Além disso, o café também atrapalha a absorção de alguns nutrientes. Então, como a gente está falando aí de uma fase onde a mulher precisa estar 100% bem nutrida, né? O homem também, claro, né? Mas principalmente a mulher, é importante que a gente restringe esse consumo. Eu não tiro o café desde o início do tratamento. Vai depender muito de qual fase que aquela mulher está, né? Aquele casal está. Então, vamos supor que ele está começando um processo de tentativa de gestação. Dá para tomar uma xicrinha de café ali pela manhã, tem muita gente que tem esse hábito, né? Mas se já está num processo de pré-FIV, né? De tratamento de fertilidade, aí realmente eu sugiro que seja restrito o consumo. Às vezes pode tomar uma vez por semana. Restrito ou restrito? Eu peço para quando a pessoa tem tolerância, tipo assim, eu não faz diferença, eu dou conta de tirar, tira. Tá. Agora, tem umas que são enlouquecidas com café, né? Eu preciso de viver, não respiro sem e tal. E aí, eu peço para reduzir o consumo, sempre pensando em café coado, nunca em café expresso, nunca em café mais forte. Então, restrito, porque a tá quantidade de cafeína é muito maior, né? E sempre peço para dar uma diluída na hora lá que vai coar, né? Então, a gente coloca mais ou menos em torno de uma colher de sopa para 200 ml de água, 250 ml de água. É uma medida legal, Lembrando que tem outros outros produtos que têm a cafeína também. Sim. Então, você toma Coca-Cola, tem cafeína, o chocolate tem cafeína. Tem que somar todo mundo, Tem que somar tudo. Mas o descafeinado, então... O descafeinado é benéfico, assim, pode, né, apesar de ter outras questões aí também envolvidas, que eu vou explicar, mas quando o descafeinado é em meio aquoso, não tem problema. O problema é que, às vezes, alguns são descafeinados mais de forma química. Aí é pior ainda. Então, sempre tem que ler lá direitinho se foi feito em meio aquoso. Normalmente, no rótulo fala. O processo de retirada da cafeína. Isso. Olha, eu não sabia disso. E aí, na hora de processar também esses cafés, principalmente esses cafés que a gente compra em supermercado, a Anvisa possibilita que eles sejam acrescidos de algumas coisas. Eles não são cafés puros, né? Normalmente, quando é um café gourmet, a torra do café, na hora de moer lá o café, ele é puro, tudo bem. Mas quando é um café de supermercado, normalmente eles podem ter alguns aditivos ali, mesmo que seja um milho triturado no meio do pó. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes ele não tem uma boa qualidade, então você está também intoxicando o seu organismo, sabe? Então, por isso que a gente pede para restringir o consumo, porque a gente não sabe exatamente o que tem ali além do café. Ótimo. Isso não é declarado, né? E eu acho que é muito de costume, né? Talvez no início você vai sentir muita falta e aos pouquinhos você vai habituando àquela novo nível de cafeína. E a cafeína, ela é um tiro no pé, que eu brinco, assim, né? Por quê? Porque às vezes você toma, você fica pilhado, mas ela atrapalha o equilíbrio do seu ciclo circadiano, né? Ainda mais se tomar depois de meio-dia, ela atrapalha a pessoa a dormir. Então, acaba que você vai tomar café pra ficar mais desperto, mas você vai dormir pior, né? Então, às vezes, se você conseguir retirar essa cafeína da sua rotina, você vai ter uma melhora também do quadro aí de sono e tudo mais, que também é super importante para a fertilidade, né? Muito bacana. E quais outros vilões que a gente teria?
Olha, o cigarro e o álcool, né, a gente precisa realmente considerar, eles são muito bem aceitos na sociedade, mas eles são péssimos para a saúde. O cigarro já não é mais tão graças a Deus. Mas hoje tem o eletrônico, mas tem o eletrônico, que é mas também tá proibido, né? Mas na real não, né? Só tá proibida a venda. Mas as pessoas, infelizmente, ainda utilizam muito, né? Principalmente as pessoas mais novas. E diminui fertilidade, né? Diminui reserva. Tanto da mulher quanto do homem. Sim. Outro dia eu tava vendo uma pergunta, não sei se foi... Alguém perguntou, as pessoas estão ficando com menos fertilidade? Sim. Né? Primeiro estão engravidando mais tarde, mas mesmo as pessoas de hoje, na mesma idade de antigamente, tem um estudo europeu, né? Que os europeus, os homens europeus estão menos férteis, por causa de toda essa exposição às toxinas do ambiente, né? Tanto agrotóxicos como poluentes do ambiente, quanto cigarro, quanto álcool. Então, isso está afetando a fertilidade de um modo geral. Hoje, o cultivo é muito mais utilizado, pesticidas, né? A gente tem também uma qualidade pior do solo, porque vai sendo sempre utilizado o mesmo solo, então esse solo fica menos nutrido, né? Então a gente não recebe mais na mesa a mesma qualidade alimentar que nossos bisavós, né, obtinham. Então, sim, com certeza isso interfere diretamente na fertilidade. E aí, somado a isso, a gente tá vivendo uma vida acelerada, dormindo mais tarde, dormindo pouco, né? O intestino das pessoas não funciona adequadamente porque não existe uma boa nutrição alimentar. O intestino é excelente para jogar fora o que a gente não precisa. É muito importante como barreira do nosso corpo. E aí, todos esses como é que chama? Que eu acabei de falar, gente... simula os fitoestrógenos, né? Os fitoestrógenos vão atrapalhar também o nosso organismo, o nosso intestino. Os bisfenóis? Os bifenóis, né? Todos esses aí vão atrapalhar o nosso intestino a funcionar adequadamente, porque eles colam entre uma célula e outra ali do intestino e deixam ficar mais permeável esse intestino, atrapalhando a nossa barreira imunológica, atrapalhando o nosso filtro natural. Então, é muito importante também a gente tomar esse cuidado de ter um intestino bem funcionante, consumir muita água, consumir muitas fibras, que são as frutas, verduras, né? Também para poder fazer com que esse intestino fique bem saudável mesmo, né? E absorvendo bem todos os nutrientes que a gente precisa para essa fase. Ótimo. Disruptores endócrinos. Disruptores. Boa. Isso. Fernanda, vamos explorar um pouquinho mais sobre o bisfenol, esses compostos. Fala um pouco mais pra gente sobre isso. O que acontece? Esses disruptores endócrinos, eles simulam o estrogênio no nosso organismo, que é um dos hormônios, né, do nosso ciclo menstrual. Se ele tá fingindo que tem aquele hormônio ali, mas na verdade ele não existe, então ele atrapalha o corpo de ter um equilíbrio hormonal. E isso prejudica diretamente a ovulação, o equilíbrio ali, né, a formação do endométrio, o corpo de funcionar adequadamente. Então a gente precisa reduzir esse consumo para poder melhorar a qualidade aí, né, do ciclo como um todo. E além disso, o cigarro, né, o álcool e essas toxinas como um todo, elas oxidam as nossas células, elas envelhecem de forma mais rápida as nossas células. E quando se trata de fertilidade, a gente está falando exatamente de células, né? Sim. São duas células que vão se unir para formar um embrião. Então, se elas não têm qualidade, se elas estão envelhecidas, o risco de ter uma perda, o risco de ter um embrião de má qualidade, o risco até de ter alguma doença ali naquele neném se formado, né? É maior. Então, é muito importante essa restrição. Né? E é interessante que é difícil mensurar, né? Os bisfenóis, eles causam, são prejudiciais? São. Mas a gente não consegue mensurar, às vezes, a olhos vistos. No homem, mais. Por quê? O homem, ele produz espermatozoide de 75 em 75 dias. Então, daqui 75 dias, tem uma nova população de espermatozoides sendo produzidas. Então, se você muda os hábitos de vida desse parceiro, diminuindo o consumo de disruptores endócrinos, cortando cigarro, bebida, gordura, tem a epidemia de obesidade que a gente pode falar também. Então, assim, se a gente muda todo esse ambiente, no homem a gente consegue ver mais, assim, palpável, claro, né? Essa mudança, né? Na qualidade dos espermatozoides quando a gente vai avaliar um espermograma, por exemplo. A gente consegue ver a presença de bisfenol no fluido folicular
e também na placenta. Olha então, só. é muito grave, Sim. né, o consumo. Então, é a gente fazer pequenas trocas, parar de consumir água na garrafinha de plástico todos os dias, não esquentar nada em utensílios plástico, né? com plástico, né? Além, também, importante olhar as panelas, se elas não estão machucadas, né, não estão arranhadas, porque elas liberam também toxinas. Então, tudo isso são pequenos cuidados que a gente consegue ter no nosso dia a dia. Sim. A gente começa a ficar tão preocupado com isso que até com meus filhos eu já me preocupo, gente, infelizmente, né? A gente tem que ter mais cuidado a vida inteira, como você falou. Não tem como a gente medir isso em algum determinado momento, né? Mas, Eu sabendo até disso. vi, Fernanda, uma vez sobre o risco daquele papel filme, né, plástico filme, que a gente usa para cobrir as travessas, coisas assim, e que tem esse risco, né, justamente você colocar a comida quente e já cobrir com Exatamente, aquilo ali, falam que tem uma Ele maior absorve mais, né? absorção na comida, né, que liberaria esse bisfenol pelo plástico filme, né? Exatamente. É importante ter esse cuidado. Também o próprio pote de plástico, né? Se você também acaba de cozinhar o feijão e joga o feijão quente ali dentro, também é ruim. Então, eu sempre peço para usar o vidro para esses produtos, para o feijão, para as coisas mais quentes, e deixar os de plástico, que são mais fáceis, às vezes tem menos risco de quebrar, para folhas, para as frutas, que tem menos risco de absorção, porque não são quentes. E é importante falar até com o dado que a Janaína trouxe, né, da gente mensurar os efeitos, né, que as pessoas estão ficando mais inférteis, e aí junto com o que a Fernanda trouxe também, desse bisfenol. Então, assim, se a gente pensar que está presente no ovário, está presente na placenta, não vai estar no bebê, não vai atrapalhar o desenvolvimento das gônadas, Exato, muito com possivelmente, certeza. né, Com certeza. desses bebês. Então, talvez aquele bebê masculino, né, que está ali, muito possivelmente, assim, o homem não é para ter níveis altos de estrógeno. De repente, você está aumentando o nível de estrógeno lá no bebê, Na já prole, na vida né? fetal, e isso pode ter, sim, impacto na fertilidade para o futuro, né? Com Sim. certeza. E é muito interessante a gente se perguntar assim, quanto custa isso? Porque, às vezes, na reprodução, tem algumas medidas que a gente não sabe se aplica ou se não aplica. E aí, a gente tem que colocar na balança. E eu acho que essas sugestões, elas vão alterar a família inteira. Então, você trocar as suas Tupperwares por recipientes de vidro vai afetar você, o seu companheiro, o seu futuro filho, e são hábitos de vida que você vai levar. Com certeza. Então, eu acho que é interessante a gente dar essa informação para o paciente como orientação mesmo, né, de vida. Com certeza. E acho que hoje a indústria está ficando mais, se é possível falar, consciente, né? E colocando também produtos como maquiagem, produtos de limpeza, produtos, shampoos, enfim, produtos de uso pessoal também com menos contaminantes, parabenos, outros que são ruins também, que vão fazer o mesmo papel aí de tudo que a gente mencionou, que também tem uma qualidade muito melhor nesses produtos mais isentos, mais veganos, né? Sim. Mais sem naturais. Então, também é um caminho. Fernanda, a gente também é um país que consome muito churrasco, né? Vamos dizer assim, principalmente aqui o pessoal gaúcho que nos ouve, né? Mas de maneira geral o brasileiro gosta muito do churrasquinho no final de semana. Churrasco pode ser prejudicial, principalmente se for a carvão? Aí eu acho que é muito pontual, né? Sim. Acho que assim, se for uma pessoa, né, uma A família gente sabe que que tem faz relação mais com a parte de oncologia, né? isso, Mas se for uma família que faz 2, 3 vezes na semana, acho que sim. Mas se for pontual, acho que não vai ter tanta exposição Tanto impacto, assim. direto. É mais fácil ter prejudicial ali, o excesso de álcool no churrasco. de gordura, do que a gente tentar pegar no ponto do carvão, né? Mas claro que é um cuidado. Vilão ou Açúcar mocinho? também, super vilão. Também temos que tomar muito cuidado, principalmente nos produtos industrializados, né? Porque eu falo muito em consultório, às vezes eu passo o iogurte natural. Aí elas falam, não, esse é péssimo, não, por favor, põe um bom. Aí eu falo, tá bom, então adiciona um mel, adiciona uma fruta doce, até uma colher de açúcar é melhor do que você comprar ele adoçado. Porque o açúcar da indústria tem muito mais, né, quantidade de açúcar ali, aquele mel, né, aquele
xarope que eles colocam vão ter muito mais concentração de açúcar do que o açúcar da sua casa. Então, tentar usar mais produtos naturais, como uma pequena adição, se necessário, tentar ir tirando, que a gente vicia no doce, né? Paladar é muito fácil de viciar. Então, se você conseguir ir reduzindo, você vai percebendo que até os outros produtos naturais vão ficando com mais sabor, vão ficando com mais qualidade. E é realmente um vício. Então, tem que ser um processo de adaptação até o seu paladar aceitar menos açúcar, né? E qual adoçante, assim, eu sei que o ideal é usar nada de açúcar, habituar o paladar a uma alimentação mais sem açúcar, sem doce. Mas e o adoçante, qual que você prefere? O stevia vai ser o mais indicado, com certeza. Stevia. Isso. E tem algum açúcar que é melhor que o outro? Por exemplo, a gente ouve falar do demerara, né, mascavo. Eu acho isso muito delicado, porque eu acho que quando a gente valida a gente está dando autorização para a pessoa utilizar. Todos vão subir índice glicêmico, todos vão prejudicar, né, esse cenário aí de resistência insulínica, de quadros que são graves, né, que vão prejudicar realmente a fertilidade. Mas, claro que tem uns que vão ser menos industrializados, tipo refinado, é o extremo do mais industrializado. Um açúcar mascavo vai ser menos industrializado. Aí a gente cai na parte dos aditivos, que a gente vem falando que são toxinas ruins, né? Mas em termos de carboidrato, de açúcar mesmo em si, da glicose, aí todos vão ser equivalentes. Só vai ter um ou outro que vai ter um pouco mais de nutriente. Mas em termos de caloria, não, é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, entendi. E vamos falar um pouquinho sobre resistência insulínica. Janaína, fala pra gente um pouquinho dessa que é essa resistência insulínica e os efeitos dela na fertilidade. A gente fala muito de resistência insulínica nas nossos pacientes que têm ovários policísticos, que têm a síndrome dos ovários policísticos. Essas pacientes, elas têm um desequilíbrio hormonal que impede com que elas ovulem todo mês. Como elas não ovulam todo mês, elas diminuem a chance de gravidez, né? E esse desequilíbrio hormonal, ele muitas vezes está associado à resistência insulínica, né? Essas pacientes, elas vão ter mais riscos de ter uma diabetes no futuro, ter obesidade, ter alguma síndrome metabólica, né? Então, essas pacientes, elas têm que tomar cuidado com essa questão a longo prazo e a curto prazo, se elas estiverem tentando engravidar, elas vão precisar de ajuda, provavelmente. E aí, Fernando, o que a gente faz com essas pacientes, né? O que causa exatamente essa resistência insulínica? Como que a gente lida nutricionalmente com esse grupo de pacientes? O que acontece? O excesso de consumo de carboidrato, né, vai prejudicar esse quadro. Então, a gente precisa diminuir o consumo de carboidrato, fazer uma dieta low carb, que a gente chama, para poder ver se a gente consegue regular, voltar a funcionar, né, essa insulina. O que acontece? Quando tem muita glicose circulante, a insulina se torna insuficiente para pegar essa glicose e trazer ela para dentro da célula. Então, para a gente poder reverter esse jogo, a gente precisa colocar disponível para o nosso corpo menos glicose. E a gente faz isso colocando menos carboidrato na alimentação. Ou então, você pode também casar o consumo. Faço isso muito para as minhas pacientes, por exemplo, que têm diabetes gestacional. Para você diminuir a glicose, você precisa consumir, por exemplo, uma fruta junto com uma fibra, uma aveia, uma chia, que aí você vai ter essa liberação da glicose mais gradual, não vai ter um pico de glicemia e aí não vai piorar a resistência insulínica. E a perda de peso, né, nessas pacientes é muito importante. É essencial. Tem algumas mulheres, assim, uma paciente minha recente, ela devia estar pesando por volta de 80 quilos, perdeu 10% do peso, perdeu 10 quilos, voltou a ciclar, voltou a menstruar todo mês. Olha então, só. Até as mais magras, até aquelas que têm um excesso de peso maior, perder 10% do peso é extremamente benéfico para regular essa questão hormonal. E aí o exercício físico se torna um aliado nessa história, né? Porque a gente não consegue fazer uma restrição tão absurda alimentar devido àqueles casos que a gente também falou da pessoa não ficar desnutrida nutricionalmente, né? Então, a gente precisa casar esse equilíbrio aí do déficit calórico. Então, a gente coloca um exercício físico com mais intensidade, claro, respeitando aquela pessoa ali que está sendo indicada, para poder ter essa perda de peso também para melhorar essa resistência insulínica. Bacana. Já que a gente está falando aqui de perda de peso, a gente tem substâncias que estão sendo mais utilizadas.
aí, eu acho que podemos falar que a gente não tem conflito de interesse com ninguém, mas a gente tem Saxenda, Ozempic, vou falar substâncias, né? Tem a semaglutida, liraglutida e outras glutida, sei lá, alguma coisa assim. Que são substâncias que são utilizadas, são adjuvantes, principalmente que foram criadas para pacientes com diabetes, né? Mas que está sendo utilizada para perda de peso. São vilões ou mocinhos? Nesse caso, acho que a gente tem que avaliar o quadro, né? Claro que tem paciente, como a Janaína falou, que não tá ciclando, que não tem solução ali muito, que não tá dando conta de perder peso, não tá conseguindo mudar o quadro. Pode ser usado por pouco tempo pra gente ver se a gente consegue fazer uma reeducação alimentar. O que não pode acontecer é isso virar a solução, né? Então, tem que ter uma conscientização ali do uso, se for o caso, né? Se for aplicável mesmo, mas tem que tomar um cuidado para não ficar tendo uma alimentação restrita demais, já ir para o outro extremo, né? Porque aí ela vai acabar ficando deficiente em vários nutrientes e vitaminas que são importantes para a fertilidade. Então, a perda de peso é importante, sim, mas ela deve ser conduzida aí por profissionais para essa pessoa não ter uma perda também da qualidade da fertilidade, devido a essas restrições. Ótimo. Que mais? Dietas também que existem aí. Jejum intermitente. Jejum intermitente. Eu gosto de colocar o jejum intermitente, que a gente chama do fisiológico, que é a janela ali da noite. Então, você fazer umas 12 horas de jejum, de 8 da noite às 8 da manhã, de 7 às 7, é interessante. Mas muito tempo, muito mais do que 14 horas, por exemplo, também cai nessa questão da restrição exagerada, e na janela de alimentação, às vezes a gente não consegue colocar o tanto de nutriente que a pessoa precisa para esse período pré-concepção. Então, vai depender do tempo que essa pessoa tem até um tratamento, ou até o momento que ela vai parar de tomar cuidado para engravidar, ou se ela já estiver no processo de tentativa de gestação, tem que tomar cuidado para não ter muito restrição alimentar e não ficar deficiente em vitaminas essenciais. Sim. Ô, Janaína, e nesse caso, é um desafio grande, né? Para você que sua paciente chega lá no consultório, aí você avalia ela. E a gente já falou aqui em vários episódios anteriores sobre o risco da idade, enfim, dos fatores inúmeros e tal. E a gente corre contra o relógio biológico, né? E às vezes o desejo daquela paciente também de engravidar, ansiedade, seja lá o que for. E a gente quer oferecer sempre o melhor para ela, né? E aí é importante um trabalho conjunto com a nutricionista mesmo, né, Janaína? Para esses casais, para que muitas vezes de um lado a gente não perca o tempo com eles, prolongando muito esse processo, né? E é importante a gente ter a nutricionista como a Fernanda voltada para a área da fertilidade, porque ela entende essa dinâmica, né? É importante isso. Sim. E o mais importante, eu acho que até como meta pessoal, é não perder essas pacientes. Um caso que eu atendi no consultório que me marcou muito, era uma paciente muito querida, ela foi em outro profissional, ela deve ter ido nele já com alguns anos de infertilidade, com uns 33 anos, 34 anos, e ele foi tratada de forma, assim, bem ríspida, falando que ela precisava emagrecer. E aí ela foi para casa e tentando emagrecer, e ela tinha uma obesidade muito importante. Ficou 4 anos em casa tentando emagrecer. Voltou, ninguém queria fazer o tratamento dela e indicaram uma bariátrica. Ela fez a cirurgia bariátrica, ficou tentando emagrecer pós-bariátrica, naquela recuperação. Tentando, não, e assim, o tempo inteiro foi ela tentando atingir o peso ideal. E ela chegou para mim com 43 anos, nossa, com uma insuficiência ovariana, já na fila de ovo-doação, e com 10 anos de infertilidade. Nossa. Então, foi assim, há 10 anos ela tentava engravidar, há 10 anos ela não foi para tratamento por causa do peso. Nossa. E assim, foi muito triste. E aí, ela tá na ovo-doação. Então, eu acho assim, tem que emagrecer. Todo mundo sabe da importância disso. A gestação na obesidade, ela pode vir com muitas complicações, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, entre outras coisas, mas você também tem que ter o feeling, que é uma faca de 2 gumes. Você tem que botar de um lado da balança a obesidade, o tratamento dessa obesidade, e do outro lado a idade do paciente e a reserva ovariana. Então, é uma corrida contra o tempo, mas que você tem que balancear. Então, essas pacientes, elas não podem ser perdidas, porque senão elas voltam com um outro problema associado.
Nossa, Eu muito importante, Eu tive uma né? paciente também, um caso legal, que ela tinha uma obesidade também, um IMC acima de 30. Ela não ciclava, porque ela tinha uma SOP também totalmente numa resistência insulínica bem grande, assim. A gente não conseguiu fazer ela perder muito peso, mas a gente conseguiu tratar a resistência insulínica dela. E aí ela engravidou, naturalmente. Então, assim, às vezes acontece isso. Às vezes a gente precisa focar no que realmente importa, né? No que realmente vai fazer diferença ali naquele quadro. Porque às vezes você não vai conseguir fazer a paciente perder o tanto de peso, os 10%, que seja, né? Sim. Que sejam necessários. Mas vai perder um pouquinho, mas vai melhorar a nutrição dela, vai melhorar o quadro de resistência insulínica, vai fazer ela ciclar, para ela poder conseguir engravidar ou fazer o tratamento, né? Ô, Fernando, e nessa questão da fertilidade, igual a gente já falou em episódio também, no episódio anterior, a gente falou sobre várias vitaminas e aí a gente, acho que é muito importante esse trabalho que você desenvolve, porque tem que existir o equilíbrio em tudo. Por um lado, você tem que fazer uma dieta restritiva para a pessoa perder peso, mas ela não pode ficar deficiente nutricionalmente, Exatamente. né, com todos os nutrientes que a gente já falou que são importantes para essa gestação, né? Uhum. Então é importante achar esse equilíbrio, né? Exatamente. Fazer... O que acontece? Às vezes ela chega no consultório e ela entende que ela precisa perder peso e ela sai cortando tudo. Aí chega lá no consultório, de manhã ela tá comendo uma fruta, depois ela pula para o almoço, come uma salada com uma carne e à noite ela come um ovo. Ou seja, ela tá super restrita na alimentação, tá até fazendo boas escolhas, mas é muito baixa a caloria que tem ali, né? Então ela vai acabar ficando desnutrida sim, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, às vezes eu coloco elas para comer mais do que elas comiam antes, mas comendo com mais consciência, com mais qualidade. E aí, mesmo assim, elas conseguem diminuir o peso, porque tem menos caloria, né? Mas elas têm qualidade alimentar. Então, esse cuidado que precisa ter. Às vezes não é sair cortando tudo, é melhorar a qualidade da alimentação e, consequentemente, emagrecer. Excelente. Tem mais algum vilão que você lembra aí? A gente falou praticamente todos, Açúcar da gordura. Gordura também é importante da gente reduzir. Achei que eu tivesse falado. E a gordura, ela vai atrapalhar tanto nessa questão do peso, se a pessoa realmente tiver que emagrecer, ela não vai conseguir, quanto na qualidade mesmo das células, porque ela prejudica a concentração das mitocôndrias ali dessas células. A gente nem mencionou mitocôndrias até agora. Essas mitocôndrias são importantes ali dentro da célula, de todas as nossas células, para poder ofertar energia para nossas células. Pra você ter uma ideia, ali naquela perninha do espermatozoide tem várias mitocôndrias, e são essas mitocôndrias que fazem eles nadarem em direção ao alvo, né? Então, se tiver com má qualidade, não tiver quantidade suficiente para fazer essa otimização, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, a gente não tem essa fecundação. Então, a gordura prejudica essa qualidade dessas mitocôndrias. Então, é muito importante ter um consumo consciente. E tem boas gorduras, né? A gente tem o azeite, a gente tem as castanhas, a gente tem o abacate, que são excelentes fontes de gorduras boas. Mas essas gorduras da carne, né? Essas gorduras tipo banha, manteiga, tem que ter um consumo com cuidado para não ficar excessivo, para não prejudicar e não desequilibrar esse total aí, vamos dizer. Óleo de coco é bom? Óleo de coco é bom, mas também é uma gordura saturada, então tem que ser consumido com consciente, limpa. não é livre, igual azeite, por exemplo, que é livre. Entendi. E todas elas têm muita caloria. Então também, se for uma pessoa que precisa perder o peso, tem que ter um fio de azeite, não pode ser um monte de azeite, porque senão vai aumentar muito ali a concentração de caloria daquela refeição, né? Entendi. Mais alguma coisa, Janaína? Não, estou satisfeita. Tá satisfeita? Estou satisfeita. Então tá bom. É isso aí, pessoal. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você. Obrigado, Janaína. Obrigada pelo convite. E se você gostou, deixe seu like, compartilha com quem você acha que deve ouvir esse episódio e segue a gente, @GerarInVitro, lá no Instagram e YouTube, Spotify. Estamos lá com vocês. Até o próximo episódio, pessoal.